O prazo de 18 horas que o seu dinheiro precisa para chegar, não é um prazo do universo. É o tempo que a sua palavra leva para se tornar matéria. Você foi ensinado a esperar, a trabalhar para depois receber. Essa é a lei do homem, mas a lei divina opera no agora. Se você está pronto para aprender a colapsar o tempo e comandar o seu dia financeiro antes mesmo de ele começar, preste muita atenção. Cada palavra a seguir é uma chave. Eu sei exatamente como o seu dia começa. O som do despertador não interrompe o seu sono. Ele interrompe a sua paz. É a sirene que anuncia não um novo dia, mas a retomada da mesma batalha de ontem. Antes mesmo de abrir os olhos, o seu espírito já está cansado. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. A primeira consciência que chega não é a da luz do sol ou a do novo dia, mas a do peso. O peso das obrigações. A mente, como um predador, salta sobre você no primeiro instante de vigília, e começa a desfilar o inventário do medo, a conta de luz que vence hoje, o aluguel que se aproxima, a fatura do cartão de crédito que chegou por e-mail ontem à noite, e que você nem teve coragem de abrir. Você está pronto para deixar de ser o narrador da sua luta e se tornar o legislador da sua vitória. Este é o ponto de virada. O momento em que a teoria se torna tecnologia, em que o conhecimento se torna poder ativo. O que vou lhe entregar agora não é uma simples frase de efeito. Não é um pensamento positivo para você repetir mentalmente enquanto a dúvida corrói sua alma. O que você está prestes a receber é uma chave mestra. Um código de ativação vibracional. Uma sentença legal que, quando proferida pela sua voz, com a sua autoridade, estabelece uma nova lei no seu universo pessoal. Uma lei de recebimento imediato. Florence Scovel Shinn, a grande mestra do verbo, entendia que o universo não é um poeta sentimental, mas um executor preciso da lei. Ele não responde às suas necessidades, ele responde aos seus decretos. Ele não se comove com suas preces de súplica, ele se move por seus comandos de fé. A frase que foi perdida no meio de tantas técnicas complicadas de visualização e de pensamentos positivos passivos, é na verdade uma tecnologia espiritual de altíssima precisão. Ela funciona porque não pede, ela abre. Ela não espera, ela agradece antecipadamente. Ela não duvida, ela legisla. Cada palavra nesta sentença foi calibrada para alinhar instantaneamente a sua vibração pessoal com a frequência universal da abundância que já existe, que já é sua por direito divino, apenas aguardando o seu comando para se precipitar no plano material. A parcela daquele empréstimo, a escola das crianças, o gás. A lista é um rosário de dívidas que você reza em silêncio, um mantra de preocupação que afoga qualquer vestígio de esperança que a noite de sono poderia ter trazido. Você se senta na cama, e o primeiro suspiro não é de gratidão, é de resignação. E então, a primeira palavra audível, quase um sussurro para as paredes do quarto: lá vamos nós de novo. Um decreto. A primeira ordem do dia, emitida com a autoridade de quem já aceitou a sentença da luta. Você acendeu uma vela ontem à noite. Você conversou com Deus, com o universo, com a sua fé. Pediu com o coração sincero por um milagre, por um alívio, por uma porta que se abrisse. E você acredita nesse poder. Mas ao colocar os pés no chão frio, a fé no boleto parece maior. A voz do gerente do banco ecoa mais alto na sua mente do que a voz do Espírito Infinito. Você vai para a cozinha, prepara o café. O aroma deveria ser um convite ao prazer, mas para você, é apenas o combustível para a correria. Você olha pela janela e não vê a beleza do amanhecer. Você calcula mentalmente quanto tempo levará para chegar ao trabalho, quantas horas precisará vender para cobrir apenas o básico. Pense nesta frase como uma combinação de um cofre. Você pode ter o cofre mais rico do mundo à sua frente, mas se você usar os números errados, ou na ordem errada, ele permanecerá fechado. Da mesma forma, a abundância infinita está ao seu redor, como o ar que você respira, mas ela está trancada, para aqueles que usam a combinação da dúvida, da queixa e da escassez. Esta frase é a combinação correta, ela é a frequência que destranca a porta.
Ela é o comando que faz com que a substância invisível do espírito tome a forma de dinheiro, de oportunidades, de soluções inesperadas em sua vida. Não é mágica. É lei. É a lei da precipitação imediata sendo ativada pela única ferramenta capaz de fazer isso, a sua palavra falada com autoridade. Agora, prepare-se. Este não é um momento para ouvir passivamente. Este é um momento de ativação. Um ritual de recebimento. Onde quer que você esteja, pare tudo. Se puder, feche os seus olhos, para silenciar a tirania do mundo visível. Se não puder, apenas concentre sua atenção na minha voz, e no poder que emana de dentro de você. Respire fundo, bem fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Esse ar é a mesma substância divina que forma tudo no universo. Sua família acorda, você sorri e diz bom dia. Mas essa palavra não nasce no seu coração. Ela é uma máscara. Uma formalidade social dita para fora, enquanto por dentro, a sua alma grita por socorro. Um grito silencioso, abafado pelo nó na garganta. O nó da impotência. O nó da frustração, de se esforçar tanto, de trabalhar de sol a sol, e mesmo assim, sentir a água da escassez sempre batendo no pescoço. Você se olha no espelho enquanto escova os dentes, e vê um reflexo cansado. Vê os olhos de alguém que foi ensinado que a vida é uma batalha, que dinheiro é suado, que nada vem fácil. E a sua boca, o portal divino de criação, o instrumento que deveria legislar a sua prosperidade, passa o dia inteiro apenas descrevendo a prisão. No trabalho você comenta com um colega, nossa, tá difícil, né? Na hora do almoço você fala o dinheiro não dá pra nada. Ao telefone com um parente você desabafa, é uma correria sem fim. Cada frase, uma pá de terra sobre a sua própria abundância. Cada palavra, um tijolo a mais no muro que te separa do seu suprimento divino. Você não percebe, mas você se tornou o profeta da sua própria escassez, o narrador fiel da realidade que você tanto despreza. Ao expirar, libere a tensão, libere a descrença, libere o eco da conta bancária. Esvazie-se do velho para dar espaço ao novo. Agora, com a reverência de quem está prestes a assinar a lei da própria liberdade financeira, repita comigo. Não repita com a mente, repita com a alma. Sinta cada palavra vibrando em seu peito, em sua garganta, saindo de sua boca como uma ordem irrefutável ao universo. Sinta o poder de ser a causa. Vamos juntos. Repita em voz alta, ou num sussurro de poder, mas que seja audível. A palavra precisa se tornar som para se tornar matéria. Vamos lá. Espírito infinito, abro agora os canais divinos da abundância. Agradeço pelo meu suprimento farto e inesperado, que chega a mim, sob a graça e de maneiras perfeitas. Minha palavra é lei, está feito. Respire, sinta o que acabou de acontecer. Você não fez um pedido, você deu uma ordem, você não manifestou uma esperança. Você declarou um fato. Você abriu os canais. Você agradeceu por algo que agora, por lei, é obrigado a se manifestar, para que sua gratidão seja justificada. Você afirmou que sua palavra é a autoridade final em seu mundo. E você selou este decreto com as duas palavras mais poderosas da criação: está feito. Você não deixou espaço para dúvida. Se a sua alma reconhece esta paisagem, se o seu corpo sente o peso dessas palavras que eu acabo de descrever, se você já sentiu esse nó na garganta hoje, antes mesmo do sol se firmar no céu, eu peço que você não fuja desse sentimento. Não o ignore. Não o mascare com um otimismo forçado. Pelo contrário, olhe para ele. Reconheça esse sentimento agora, com coragem. Permita-se senti-lo por um instante. Essa dor é real. Mas ela não é a sua verdade. Ela é apenas o eco de um decreto antigo. Um contrato verbal com a dificuldade que você assinou sem saber. E nós vamos quebrar esse contrato. Juntos. Agora. Você precisa compreender a gravidade do que está em jogo agora. Esse contrato com a dificuldade, esse acordo silencioso com a escassez que você sente pesar em seus ombros, não foi assinado por uma força externa. Não foi o destino, não foi o governo, não foi a falta de sorte. A assinatura nesse documento, a tinta que o torna legal e irrevogável no reino do Espírito, é a sua própria palavra.
Cada vez que os seus lábios se abrem para narrar a luta, para descrever o quão apertadas as coisas estão, você pega a caneta divina que lhe foi confiada e reafirma os termos desse acordo desastroso. Você não deixou uma porta aberta para negociação. Você falou como o mestre que você é. E o universo, que é o servo perfeito da lei, ouviu o seu comando. Ele já está se movendo. As engrenagens da sincronicidade já estão girando para trazer a você o seu suprimento farto e inesperado, sob a graça e de maneiras perfeitas. A lei foi acionada, o código foi aceito, a porta está aberta. Agora, apenas observe. Você sentiu a vibração em seu peito, a ressonância em sua garganta. A palavra foi proferida e o universo parou para escutar. Mas um código divino não é para ser usado uma única vez. É uma chave, e uma chave só tem poder quando se torna parte de você, quando você sabe exatamente em qual fechadura usá-la e em que momento girá-la. O que você acaba de receber não é uma oração para momentos de desespero. É a sua primeira ferramenta de trabalho espiritual para cada novo dia. É a instrução de como você, o legislador, abre a sessão do seu parlamento pessoal antes que o mundo lá fora tente ditar as leis para você. A grande batalha pela sua prosperidade não é travada ao meio-dia, quando as contas chegam. Ela é vencida ou perdida nos primeiros 5 minutos após você abrir os olhos. Você diz: o dinheiro não dá. E o universo, seu servo obediente e impessoal, se curva e responde: sim, mestre. Teu comando é uma ordem. O dinheiro não dará. Você suspira e diz: é uma correria sem fim para pagar as contas. E a substância infinita, que só conhece a linguagem do comando, organiza toda a energia cósmica para garantir que a sua profecia se cumpra, que a sua corrida seja de fato interminável. Você não está descrevendo uma realidade. Você está sentenciando a sua própria vida. Você é o juiz do seu próprio tribunal financeiro. E todos os dias ao acordar, você sobe ao pódio, olha para as evidências apresentadas pelos seus 5 sentidos, o saldo no aplicativo, a pilha de boletos, e bate o martelo com um veredito devastador. Culpado. Culpado de não ter o suficiente, sentenciado a mais um dia de batalha, e então, como se não bastasse ser o juiz, você se torna o seu próprio carrasco. Você pega a sua palavra, a ferramenta mais poderosa de criação que existe, e a usa como um chicote que rasga a sua própria paz, como a lâmina que executa a sua própria abundância. Cada reclamação é uma chicotada. Cada murmúrio de dúvida é um golpe. Você se tornou o profeta e o executor da sua própria miséria, acreditando piamente que está apenas sendo realista, que está apenas constatando os fatos. Nesse momento sagrado, sua mente subconsciente está aberta, receptiva, como a terra fértil após a chuva. O mundo ainda não a contaminou com suas notícias, suas demandas, suas vibrações de escassez. É nesse instante que o batalhador espiritual se ajoelha em oração, mas é também nesse instante que a alma cansada pega o celular e permite que a primeira semente plantada em sua mente seja a notificação do banco, a mensagem de um problema, o e-mail de uma cobrança. E assim o dia já nasce condenado, regado pela dúvida: a partir de hoje, isso acaba. A sua primeira aliança do dia não será com a tela do celular, será com a fonte de toda a provisão. O seu primeiro ato não será um suspiro de cansaço, mas um decreto de comando. A sua primeira palavra audível não será "lá vamos nós de novo", mas a sentença que estabelece a lei da sua vitória financeira. Eis o ritual. Eis a prática que transforma a esperança em matéria. Ao acordar, antes de seus pés tocarem o chão, antes que sua voz fale com qualquer pessoa, antes que seus olhos leiam qualquer mensagem, você fará uma pausa. Permaneça em silêncio por um instante. Sinta o poder contido no novo dia, um campo de pura potencialidade esperando por um comando. Mas a lei divina não se importa com os seus fatos. A lei divina se importa com os seus decretos. O que você fala não é um relatório do que foi, é a planta arquitetônica do que será. E o custo de permanecer nesse padrão é impagável. Não se trata apenas de dinheiro. O preço é a sua força vital. É a alegria que se esvai do seu peito. É a esperança que se torna uma brasa cada vez mais fraca a cada amanhecer. É a sua conexão com o divino, que se torna turva, distante, porque como você pode sentir a presença do suprimento infinito quando sua boca é um portal para a escassez?
Se você não interromper este ciclo agora, o amanhã será apenas uma cópia desbotada do hoje. Daqui a um ano, você estará suspirando o mesmo suspiro, apenas com mais cansaço nos ombros. Daqui a 5 anos, a voz da preocupação terá se tornado um ruído de fundo tão constante que você nem se lembrará mais de como é o som do silêncio e da paz interior. Você continuará a ser um eco, um reflexo das circunstâncias, uma gravação repetida da mesma história de luta, até que a sua própria alma se esqueça de que nasceu para ser a voz que comanda, e não o eco que obedece. Então, levante-se. Não se arraste para fora da cama. Fique de pé, com a coluna ereta, como um rei ou uma rainha que está prestes a se dirigir ao seu reino. Se possível, olhe pela janela, na direção da luz da manhã. Você não está olhando para o tempo. Você está olhando para a substância invisível da qual todas as coisas são feitas. E você está prestes a dar a ela a sua forma. Respire fundo. E então, com a autoridade de quem sabe que sua palavra é um instrumento divino, profira o decreto. Não o sussurre com medo. Não o recite mecanicamente. Fale-o com a convicção de um juiz que bate o martelo e sela uma decisão irrevogável. Diga em voz alta, para que as paredes do seu quarto e as moléculas do ar escutem e obedeçam. Espírito infinito, abro agora os canais divinos da abundância. Agradeço pelo meu suprimento farto e inesperado, que chega a mim sob a graça e de maneiras perfeitas. Minha palavra é lei. Está feito. Sinta o poder dessas palavras. Ao dizer abro agora, você está dando uma ordem direta às comportas do universo. Ao dizer agradeço, você está vibrando na frequência do recebimento, não da súplica. Você não está pedindo, você está confirmando um fato que já é verdade no plano espiritual. Você está agora em uma encruzilhada. Não amanhã. Não depois que o próximo salário cair. Agora. Neste exato instante, enquanto a minha voz ressoa em sua mente. Diante de você se abrem 2 caminhos. O primeiro é o caminho do eco. É o caminho familiar, confortável em sua miséria, onde você continua a descrever o que vê, a reclamar do que sente e a colher mais do mesmo, dia após dia. É o caminho da resignação, onde você entrega seu poder divino de bandeja para a ilusão da realidade material. O segundo caminho é o caminho da voz. É o caminho da autoridade espiritual. É o caminho onde você para de narrar o problema e começa a decretar a solução. É o caminho onde você se recusa a ser um reflexo da sua conta bancária e se assume como a causa primeira da sua prosperidade. É uma decisão. Uma escolha que reverbera da matéria ao espírito. Continuar sendo o eco da sua dor, ou se tornar a voz da sua cura. Ser o reflexo da escassez, ou a fonte da abundância. A escolha é sua, e ela precisa ser feita agora. Este momento é o ponto de virada da sua vida inteira. A quebra desse contrato verbal com a pobreza exige um ato de poder. E ao selar com minha palavra é lei, está feito, você remove toda a dúvida. Você não espera por uma confirmação externa, você é a confirmação. Este ato de 5 minutos muda toda a estrutura vibracional do seu dia. Sua palavra vai na sua frente, como um arauto real, preparando o caminho, alinhando as circunstâncias, abrindo as portas, inspirando as pessoas a te favorecerem. Você não reage mais ao dia. O dia reage ao seu comando inicial. E durante o dia, quando o antagonista, a hipnose da realidade material, tentar te puxar de volta para o antigo padrão, quando a notificação de saldo baixo piscar no celular, quando uma despesa inesperada surgir, você não entrará em pânico. Você não dirá eu sabia, não adianta. Você vai parar, respirar, e silenciosamente ou em voz alta vai repetir o decreto. Você vai lembrar a realidade material quem está no comando. Você vai olhar para a conta e dizer, isso é um fato, mas a minha palavra é a verdade. E a verdade é que meu suprimento farto e inesperado está a caminho. Para selar este poder agora mesmo, para ancorar esta lei no seu campo energético de forma imediata, vamos fazer um exercício prático. Pause o que estiver fazendo. Pegue sua carteira. Se não tiver uma carteira, pegue um cartão de banco, uma nota de dinheiro ou até mesmo uma única moeda. Uma declaração pública de sua nova aliança. O campo de comentários abaixo não é um espaço para opiniões. É o seu cartório espiritual. É o lugar onde você vai rasgar o antigo decreto
e assinar a sua carta de alforria. É um ato simbólico com poder real, pois você está usando a matéria, o teclado, para selar uma decisão do espírito. Você vai descer até lá agora e declarar ao universo, a si mesmo e a todas as forças que conspiram para o seu bem, qual caminho você escolhe. Não hesite. Não racionalize. Haja a partir do seu centro de poder. Desça aos comentários e declare com a autoridade de quem retoma o seu trono: eu escolho ser a voz, não o eco. Faça isso agora. Este é o seu primeiro ato como legislador da sua própria realidade. Declare a sua soberania e sinta a mudança imediata na sua energia, o estalar das correntes que você mesmo forjou e que agora, por um ato de vontade, você mesmo quebra. E agora que você escolheu ser a voz e não o eco, precisamos falar sobre a ilusão que manteve você acorrentado por tanto tempo. A armadilha mais sutil, o engano mais bem-intencionado que paralisou a sua capacidade de criar. Você precisa entender por que as suas tentativas passadas não trouxeram os resultados que a sua alma tanto clamava. Segure este objeto em suas mãos. Este não é apenas papel ou metal. Neste momento, ele é um símbolo. É um condensador de energia. É um ponto de contato físico para toda a sua riqueza presente e futura. Agora, olhe para este símbolo. Segure-o com reverência e autoridade. Respire fundo e fale a frase perdida diretamente para ele, impregnando-o com esta nova vibração, transformando-o em um talismã de prosperidade. Fale comigo. Espírito infinito, abro agora os canais divinos da abundância. Agradeço pelo meu suprimento farto e inesperado, que chega a mim sob a graça e de maneiras perfeitas. Minha palavra é lei. Está feito. Sinta o calor em suas mãos. Sinta a mudança na energia do objeto, ele agora está codificado com a sua intenção. Toda vez que você tocá-lo, esta programação será reativada em seu subconsciente. Mas a mente humana é teimosa, ela foi treinada por anos a fio para ecoar a escassez. Para garantir que você não se esqueça do seu poder, você precisa tornar a lei visível. Sua tarefa, seu ato de compromisso após este vídeo é escrever este decreto. Pegue um pedaço de papel, um post-it, e escreva a frase completa. Coloque-a no espelho do seu banheiro, para que seja a primeira coisa que você lê ao se preparar para o dia. Quantas vezes você se sentou em silêncio, forçando a sua mente a pintar quadros de uma riqueza que seus olhos não viam? Quantas vezes você recortou imagens para um quadro dos sonhos, sentindo uma ponta de esperança que se desfazia como fumaça ao primeiro boleto que chegava? Você aprendeu a pensar positivo. Aprendeu a visualizar. Aprendeu a repetir afirmações em sua mente, como um mantra silencioso, enquanto o barulho do mundo lá fora gritava o contrário. E você se frustrou. Você se cansou. Você talvez tenha até duvidado da própria lei, pensando que ela funciona para os outros, mas não para você. A verdade, batalhador espiritual, é que a culpa não é sua. A culpa é do mapa que lhe deram. Um mapa incompleto, que mostrava o destino, mas escondia o verdadeiro veículo. Disseram a você para usar o poder da mente, mas se esqueceram de lhe entregar a chave da ignição, o instrumento que dá vida ao pensamento, e o comanda a se tornar matéria. Esse instrumento é a sua voz. De nada, absolutamente nada, adianta construir os mais belos castelos na sua imaginação, se a sua boca, o seu parlamento divino, continua sendo o porta-voz da favela da sua realidade atual. De que vale um sussurro mental de "eu sou rico", se o seu primeiro comando verbal do dia é um suspiro audível de "lá vamos nós de novo"? Coloque-a na porta da geladeira. Salve-a como protetor de tela do seu celular, substituindo a ansiedade da notificação bancária pela certeza do seu decreto. Este papel não é um simples lembrete. Ele é um sentinela. Um guardião da sua nova frequência, que irá interceptar os pensamentos de dúvida antes que eles criem raízes. A lei agora está em suas mãos, em sua boca e diante dos seus olhos. Você está cercado pelo seu próprio poder. Sinta este poder em suas mãos. O que você segura não é mais um objeto inerte. É um talismã, carregado com a sua intenção. E você não é mais um eco da sua conta bancária. Você é a voz da causa primeira. A partir de agora,
Esta é a sua nova verdade, o seu novo selo de identidade. Respire fundo e sinta esta verdade se instalar em cada célula do seu ser. Você não pede mais. Você ordena. Você não espera. Você decreta. Você não descreve a falta. Você comanda a abundância à existência. Grave estas palavras na substância da sua alma, pois elas são a sua nova lei pessoal. Eu sou a voz do comando. Meu verbo é substância. Minha palavra é dinheiro. Minha vibração é a lei. O que eu decreto pela manhã, eu colho à tarde. O universo não é um leitor de mentes, ele é um executor de ordens. E a ordem é selada com o som, com a vibração que viaja da sua laringe e abala a própria estrutura da realidade. A sua mente é o arquiteto que desenha a planta, mas a sua voz é o mestre de obras que grita o comando para que a substância invisível comece a se mover, a se organizar, a se precipitar no mundo físico. Pensar positivo sem decretar em voz alta é como assinar um cheque de R$1 milhão e guardá-lo na gaveta. O valor está ali, o potencial é real, mas ele nunca se tornará dinheiro na sua conta até que você o leve ao banco e o endosse. Sua voz é o endosso. É o endosso. É o selo. É a ação que transforma potencial em realidade tangível. Você tem vivido em um estado de guerra civil espiritual. Sua mente tenta visualizar a paz financeira, enquanto sua língua continua a narrar a batalha diária. Você se tornou um mestre da autossabotagem, emitindo decretos contraditórios que anulam uns aos outros. Pela manhã, em silêncio você pensa, a abundância flui para mim. Ao meio-dia, em uma conversa, você diz, nossa, como tudo está caro. O que você acha que o universo obedece? A minha consciência é o magneto para milagres financeiros. O universo não tem escolha a não ser obedecer ao meu comando, pois eu falo com a autoridade do Espírito Infinito que habita em mim. Eu sou a causa. Eu sou a fonte. Eu sou o suprimento. Eu sou a riqueza manifestada. Agora. Está feito. Está feito. Está feito. Esta lei que você ativou em sua vida não é sua para ser aprisionada. É uma corrente de poder que precisa fluir para se multiplicar. A palavra de poder cresce quando é compartilhada. A luz se expande quando ilumina outros caminhos. Agora, neste momento de poder, clique no botão de compartilhar. Não pense em quem vai receber. Apenas intencione. Seja o canal que leva esta bênção, esta chave, para a vida de outra pessoa, que está orando por um milagre neste exato momento. Você pode ser a resposta para a prece de alguém. Lembre-se da lei imutável. Ao abençoar, você é infinitamente abençoado. Ao dar a chave, todas as portas se abrem para você. Compartilhe agora e sele este ato de poder. Sua transformação do eco para a voz chega agora ao seu ponto de selamento. A jornada que fizemos até aqui, da alma cansada que suspirava diante do despertador, para o mestre da palavra que comanda o seu dia, culmina neste ato final de autoridade. O sussurro tímido de um desejo, ou o decreto sonoro de uma crença vivida e falada. Você anulou seu próprio poder. Você colocou um veto divino sobre a sua própria prosperidade. E a luta que você sente não é contra o mundo. É a luta de suas próprias forças internas batalhando uma contra a outra, um cabo de guerra onde você puxa as duas pontas. E o resultado é sempre o mesmo: exaustão, estagnação, a sensação de andar em círculos, de se esforçar tanto para morrer sempre no mesmo lugar. Essa luta precisa acabar. Agora. O esforço para ser positivo é a maior de todas as ilusões. A verdadeira prosperidade não vem do esforço, ela vem do alinhamento. Ela não vem da luta, ela vem da permissão. Ela não vem de forçar a mente, mas de comandar com a voz. É hora de depor as armas dessa guerra interior. É hora de parar de lutar contra a realidade que você mesmo criou com palavras passadas. É hora de liberar toda a energia que você gasta tentando consertar, empurrar e forçar. É hora de aceitar o fluxo da graça divina que está apenas esperando por um canal limpo, por uma voz clara, por um comando unificado. Então eu peço que você pare por um instante, onde quer que você esteja. Uma lei, para ser válida neste plano da matéria, precisa ser publicada. Uma ordem, para ser executada, precisa ser emitida com uma assinatura de poder.
O que você fez em espírito, agora deve ser ancorado na terra. A sua palavra, que até agora ressoou no invisível, precisa de um corpo físico para se manifestar. E este corpo será a sua declaração pública. O espaço abaixo deste vídeo não é um campo de comentários. Entenda isto agora. Ele é um altar de decretos. Um cartório divino onde você registra, perante o universo e perante si mesmo, a sua nova lei pessoal de abundância. Este não é um lugar para opiniões, é um lugar para ordens, não é para dúvidas, é para sentenças divinas. Cada frase ali escrita é um tijolo na fundação da sua nova realidade financeira. É o testemunho de que você abandonou a antiga identidade de vítima e vestiu o manto da autoridade espiritual que sempre foi seu por direito divino. Muitos chegarão até este ponto, sentirão o poder, mas hesitarão no limiar da ação. A velha voz do antagonista, o feitiço dos 5 sentidos, irá sussurrar: para quê? É apenas um comentário, o que isso vai mudar? E é exatamente este o teste final. É a encruzilhada entre a crença passiva e o comando ativo. Respire fundo, sinta o peso dessa luta nos seus ombros, a tensão na sua mandíbula, o nó no seu peito. Essa é a energia da resistência, do esforço inútil. E agora, nós vamos liberá-la. Com o poder do seu verbo, não na sua mente, com a sua voz. Deixe que o som saia e quebre essas correntes. Repita comigo, em voz alta, sentindo o significado profundo de cada palavra. Diga: eu libero a luta. Eu aceito o fluxo. Diga de novo, com mais intenção. Sinta a verdade disso vibrando em cada célula do seu corpo. Eu libero a luta. Eu aceito o fluxo. Sinta seus ombros relaxarem. Sinta um espaço se abrindo no seu peito. Você acabou de assinar um novo tratado. Um armistício na sua guerra interior. Você dispensou o exército da dúvida e da dificuldade. Você abriu as comportas para que o rio da abundância, que sempre esteve lá, possa finalmente correr livremente em sua direção. Você não precisa mais lutar. Você só precisa aprender a comandar. E é exatamente isso que vamos fazer a seguir. Você limpou o terreno. Agora, vamos construir o seu novo templo de prosperidade, tijolo por tijolo, palavra por palavra. E é aqui que a luta termina. É neste exato ponto que a guerra interna, entre o que você pensa e o que você fala, encontra sua paz. Ao descer e escrever, você está declarando em alto e bom som para a substância universal que a sua fé não é um sussurro tímido, mas um comando irrefutável. Você está provando a si mesmo que sua palavra tem peso, que sua intenção tem força, e que seu decreto é final. Este é o seu ritual de compromisso. A sua aliança com a lei da prosperidade. Um ato que separa o curioso do iniciado, o espectador do Criador. Portanto, a ordem é clara. Desça agora até este altar digital. Com a autoridade de quem sabe que o universo inteiro se reorganiza para cumprir sua palavra, escreva a sentença completa que lhe foi entregue. Digite cada palavra não com os dedos, mas com a sua alma. Espírito infinito, abro agora os canais divinos da abundância. Agradeço pelo meu suprimento farto e inesperado, que chega a mim sob a graça e de maneiras perfeitas. Minha palavra é lei. Está feito. Saiba disto, este ato não é para mim. Não é para o algoritmo. É o seu contrato assinado com o Espírito Infinito. É a sua declaração pública de que você aceita o seu bem, sem desculpas e sem demora. É o selo final que transforma a vibração em matéria, o invisível em ouro visível em suas mãos. Porque a verdade que te foi escondida é simples e avassaladora. Sua palavra é a sua varinha de condão. Florence Scovel Shinn, uma mestra na ciência da palavra, ensinava que você não foi enviado a este mundo para ser um mero repórter das suas circunstâncias. Você não é um eco do seu saldo bancário. Você não é um narrador da sua própria escassez. Você foi enviado aqui com uma autoridade divina. Você é um legislador espiritual. E a sua boca é o seu parlamento. É a câmara sagrada onde as leis da sua realidade são propostas, votadas e sancionadas. Cada palavra que você pronuncia é um artigo de lei que o universo, como seu servo fiel, é obrigado a executar sem questionar. Pense nisto por um instante.
A substância invisível que preenche tudo aguarda apenas uma ordem. Ela não responde a pensamentos confusos, a desejos tímidos ou a esperanças vagas. Ela responde a um comando. A um decreto claro, firme, emitido com a autoridade de quem sabe que seu verbo tem poder para moldar a matéria. Você entende o poder que lhe foi devolvido agora? A responsabilidade pela sua vida financeira não está nas mãos do governo, do seu chefe ou da economia. Ela nunca esteve. O poder sempre esteve vibrando silencioso na sua garganta, esperando para ser liberado como um comando. Ao publicar este decreto, você encerra a negociação com a escassez. Você informa a todas as células do seu corpo e a todas as forças do universo que a decisão foi tomada. A lei foi promulgada, o tempo cronológico se curva agora ao tempo do seu decreto, o universo não está mais esperando, ele está respondendo. Declare sua lei. Assuma seu poder. E prepare-se para receber o testemunho da sua palavra, antes que o sol se ponha. Está feito. Você não é uma vítima das circunstâncias, você é a causa primeira de todas as circunstâncias através da sua palavra. Este é o grande despertar. É a virada de paradigma. É o momento em que você para de descrever a realidade que o desagrada e começa a legislar a realidade que você decreta por direito divino. Este é o novo caminho. Um caminho de maestria, não de esforço. Um caminho de comando, não de súplica. Se você está pronto para assumir o seu posto como o criador da sua realidade, se você sente em sua alma o chamado para dominar a mais alta tecnologia espiritual que existe, a sua própria palavra, então faça sua matrícula agora. Inscreva-se neste canal. Esta não é uma simples inscrição para receber vídeos. Esta é a sua matrícula oficial na Escola da Lei Divina. É o seu compromisso público de se tornar a voz que comanda, e não o eco que apenas repete. Você assumiu o seu posto. Você reconheceu o parlamento que existe em sua boca, e a autoridade divina que reside em seu verbo. Agora você compreende que não veio a este mundo para ser um eco da realidade que seus olhos veem, mas para ser a voz da causa primeira que comanda a realidade a se manifestar.